terra e paixão. Eu insisto nesse negócio, porque não é fácil a gente construir e erguer um patrimônio e depois correr o risco de que o seu destino não seja aquele que você idealizou. Por isso, nós convidamos o nosso consultor em Direito, o Dr. Ricardo Limonge, que vai facilitar, vai nos orientar sobre quais são as possibilidades e os melhores caminhos para destinar o nosso patrimônio. Como vai, doutor Ricardo Limonge? De bem com a vida? Sempre de bem com a vida. Opa, coisa boa a gente ouvir as pessoas não só dizerem que estão de bem com a vida, mas expressarem com a alma que estão realmente de bem com a vida. Doutor Ricardo Limonge, a novela da Globo, porque aqui a gente fala nos concorrentes sem nenhum problema. A novela da Globo aponta a questão do sucessor, do destino do patrimônio, sob um ponto de vista familiar. O pai não planejou. E aí um leque de acontecimentos pode acontecer. O senhor entende que nós devemos planejar o destino do patrimônio ou deixar que a sorte decida? Olha, é muito importante decidir o que vai fazer, porque as pessoas têm receio de falar sobre isso. Quando vir a falecer, fica com A tal coisa, fica com o B com outras pessoas. Então, assim, isso a primeira coisa tem que se conversar. Muitas vezes a gente vê litígios, e dentro da minha própria família se passou por isso, porque não se conversam, né? Não se diz assim, olha, eu gostaria de tal coisa. E falando na frente de todos os sucessores, né? Eles ficam com mais aquele dever de fidelidade para aquele que partiu, de seguir a vontade dele. Tem como documentar isso? Tem várias maneiras. Tem a ideia de constituir empresa, a ideia de fazer testamento, a ideia de fazer doação em vida. Sempre tu tem que avaliar a situação individual, aquilo que é melhor para você. E é diferente. Às vezes não é bom constituir empresa, às vezes é bom. Cada caso é um caso. A única certeza que nós temos é que, assim como nascemos, vamos morrer. Portanto, é pertinente que a gente passe a pensar, planejar o que vamos deixar para cada um. Porque assim, o patrimônio foi construído, às vezes vem de geração em geração. Então vamos seguir assim, eu recebi algo do meu pai, daí eu construí mais coisas, meu filho vai receber mais ainda. Tem que ser orientado no sentido de que, às vezes o litígio, o gasto que tem com esse litígio, com advogado, com custas, com processo, não vale a pena. Mas daí o pai assim, eu vou então criar uma empresa. Daí é melhor, não vai ter custo com o inventário. Vai ter custo igual, porque primeiro ele vai ter custo para constituir a empresa e eles vão brigar entre eles se eles não se dão. Distribuir cotas, mas a cota ela corresponde a um valor X naquele patrimônio lá. Então aquele patrimônio lá vai chegar... eu tenho cotas, é que nem um condomínio, imagina assim, eu tenho 33% de um terreno. Mas onde é que está o meu 33%? Naquele quadrado. Entendeu? Daquele triângulo, vamos chamar assim. Então tem que ser muito bem pensado, se as pessoas se dão bem. Tu tá fazendo isso para evitar despesa, então que faça realmente para isso, conversando com as pessoas. Porque eu posso ter dois bens e a pessoa que tu tá transferindo aquele bem, pode não estar satisfeito com aquele bem. E enquanto o outro poderia até dizer, não, pode ficar então, eu fico com esse, ele fica com aquele. Então é importante sempre ser reunido, não fazer uma decisão assim unilateral, né? Sempre buscando isso. Eu não quero que vocês briguem, eu quero que vocês nunca abandonem a mãe, eu quero que tu cuide do meu filho que é menor de idade. Então é isso que tem que ser conversado, sempre abertamente. E contratado, né, doutora? Sim, e nunca individualmente. Sempre. Porque se tu trata no coletivo, tu criou obrigação para todos.
Agora, assim, tu não sabe o que tu falou individualmente com o Aqua. É sempre importante, sempre falar no Não é coletivo. fazer sigilo, não é chamar o primogênito num canto e o caçula no outro. Doutor, nós estamos sendo bombardeados com a questão da holding familiar. Ela está sendo tratada como a solução do planeta. Não é bem assim, doutor Ricardo Limoges. Não, não é bem assim, porque assim, primeiro, tem um projeto de lei que vai tributar quando for feita a transferência. Ou seja, é 15% a proposta que está no projeto de lei, se eu não me engano, no Senado já. Acabou a vantagem naquela questão do imposto de transmissão, como existe hoje, que ele é limitado a 8. Vezes 15 não compensaria. Por outro lado, há situações assim, por exemplo, de muitos imóveis, ficar só no nome de uma pessoa, tu vai tributar os 27,5%. Se tu cria uma empresa que não vai faturar 4 milhões e 800 mil em aluguel, tu vai pagar um tributo correspondente ao faturamento, que vai variar de 4,8 a 8 e alguma coisa. 4,8 a 8 e... Que é a questão do simples. Então, por exemplo, tu recebe um aluguel, fatura na pessoa jurídica bem menos do que tu fatura do que tu despende no imposto de renda da pessoa física. Mas isso sempre conversando com o contador, não precisa ser só advogado, com pessoas que tenham uma visão. Porque tem situações que tu pode até isentar, por exemplo, previdência privada. Né? Então, tem várias situações que tu pode planejar. E sobre a holding familiar que vendem muito, é a ideia de esconder patrimônio. Esquece. Se tu constituir uma holding familiar para esconder patrimônio, eles vão achar teu patrimônio. Ah, tem manobras, tem. Aí, o dono da empresa é a Cristina. Daí tu transfere para a Cristina o imóvel. Daí o Ricardo, que transferiu, compra as cotas. Olha, é possível buscar. O imóvel é único, eles vão ver quem está lá. Eles vão olhar, vão me ver lá. Vão ver. Então, vou dizer, eles sabem que aquilo ali é teu. Eles sabem, o carro está no nome da mulher, mas é dele. Então, assim, essas coisas assim não escusas com uma certa... assim, é melhor tu vender. É melhor tu vender do que tu fazer essa manobra aí. Para encerrar, doutor Ricardo. Já encerrar? Achei que agora que eu estou aquecendo. Então vamos aproveitar e perguntar uma dúvida. Quando a gente casa, constitui uma união estável, nós podemos combinar a questão dos bens. Mas no caso de uma união instável, como é que isso fica? A união instável é assim. Ela pode, quando um dos... vamos assim, por um outro princípio. Tá? Duas pessoas, uma fica constrangida em relação à outra de falar em documentar, por exemplo, uma separação de bens. Ah, então tu não confia em mim. A gente ouve isso, né? Sim. Porque a gente... Até que a morte nos separe. Mas a vida vai mostrar assim. Daí quando vai se separar, eu me dediquei à pessoa. Pô, como assim? É bem assim. É isso que a gente vê na realidade. Então, assim, documentar no início sempre é melhor. Né? Porque aquilo que eu acho que tu pensa assim, eu tenho uma situação que eu vou separar o meu bem para que não se comunique, porque não tem que se comunicar. Não quero dar a chance de um juiz, de uma parte, dizer, não, aquele bem... Já estabelece de início. Porque daí tu reserva aquela parte do patrimônio. Isso é bom, porque porque na realidade eu estou separado, eu estou casado contigo, teu bem anterior, o meu bem anterior, a gente não vai conseguir nunca. Por que vai se dar chance a alguém alegar que aquilo, mas esse dinheiro, que esse bem que tu compraste foi dado, pegou dinheiro do esposo, de uma doação, do esposo, né? Então, tu tem parte lá mesmo, não tem teu nome. Não tem que dar chance a isso. Então, Cristina, tem que consultar advogado, cada situação, desde o casamento, desde a coisa. E a união instável é a mais perigosa, porque instável faz o contrato de namoro, né? Que é uma maneira de não caracterizar a união estável, porque pode... quando não está ainda definido que querem constituir família, a união estável não gera nenhum direito. Mas pode, num curso do processo, as provas que tu arranja, às vezes tu tem pessoas que falam a verdade, pode
tu fica nessa corda bamba, nunca vai ter a certeza, a segurança. Então, dizem que nós devemos ter um médico e um advogado de confiança para prevenir e não depois que o incêndio tomou conta da plantação, né, doutor Ricardo Limoges? Sempre prevenir. Acredita assim, é bom para os dois. O casal é bom para os dois. Porque nunca a gente sabe ali na frente. Eu abro um negócio, meu negócio está indo bem, estamos bem, mas de repente dá uma pandemia e aquilo vai para baixo e daí começa a gerar dívida. Daí a esposa que tem os bens no nome dela já começa a repercutir algum tipo de execução em cima desses bens que deveriam estar separados. Então, assim, é bom para os dois. As pessoas... eu vou dizer para ti, eu já passei por situações que eu entendo como constrangedor tu chegar para a pessoa falar, mas hoje, profissionalmente, é o que eu recomendo e tem que ser falado assim, abertamente, é bom para nós. Nos garante, porque... Tu quer pegar uma coisa que já é minha? Eu não quero. Eu não quero, tu não quer, né? Tá, e eu não quero pegar o que é teu. Então por que não documenta? Exatamente. Informar. Falar antes é informar. Depois vira explicação. Doutor Ricardo Limoges, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Sempre um prazer e é muito bom que a gente vá criando o hábito de planejar e falar claramente sobre assuntos de importância que até então a gente evitava. Para com essa história de evitar, tira da gaveta e fala claro como este copo dá.